Olá! Estamos aí no Conversê, mais um Conversê gostoso. Porque conversê é bom, né? Demais. Talvez porque traduz um monte de coisa que a gente tem guardada de bom, né? Quando a gente para e encontra alguém que a gente quer, de fato, trocar as boas novas. E olha, eu recebi aqui o desafio de hoje, né, Felipe? O desafio de hoje, o Felipe mandou com todo aquele jeitão dele, falou por vaidade e tudo, mas o Felipe fez uma produção tão bonita que chama Eu Me Livro. Eu acho que tá lá no canal, né, Caramelo. Sim, tá no canal Caramelo. Tudo bom, Carol? Bom te ver. Tudo bom? Mas queria falar tudo bom com você, antes assim, de falar o tudo bom, né? A vaidade é tudo bom. E esse trem aqui que você fez é tudo bom. Né? O exercício da bondade, da sua vaidade, tá dentro disso, Felipe? Bom dia, boa tarde. Boa noite, boa madrugada, né? Ô, Carol, então, quando eu propus da gente conversar sobre esse texto que virou um vídeo, né? Na verdade, ele é um desabafo também, né? Foi um momento, faz alguns meses isso, então a minha relação com os livros é uma relação que mistura um pouco essas duas questões que você colocou, né? Se a gente falar de bondade, sem dúvida, para mim, o encontro com os livros e obviamente as pessoas que estão por trás desses livros, as pessoas que estão contadas nesses livros, as pessoas que estão inventadas nesses livros, elas me fizeram exercitar muitas competências humanas, me desafiaram muitas vezes, me desafiaram a me desafiar. Esse é um ponto legal que os livros me trouxeram, eles me desafiaram a me desafiar, especialmente por conta da minha introspecção. Eu era uma criança e um adolescente não só introspectivos, mas tímidos também, com medo, né? Ter medo, né? Timidez é ter medo. Então, assim, a leitura foi um livramento para mim do ensimesmamento, porque eu continuava sozinho muitas vezes, mas dialogando com grandes almas, com grandes personagens, com grandes jornadas e aventuras, com narrativas reais, com narrativas fictícias, e aquilo de alguma forma alimentou a minha coragem, Carol, inclusive de ser vaidoso em alguns momentos, porque talvez a vaidade ela tenha dimensões enormes. Um dia a gente pode falar só sobre a vaidade, né? Porque tem uma dimensão que é vã, nessa vaidade, né? É uma vanglória, porque ela é empobrecida, porque ela faz mal às outras pessoas. Agora tem aquela dimensão que é a dimensão do amor próprio também, da gente acreditar que a gente dá conta de sair do nosso buraco, porque a gente não quer mais estar naquele buraco, de desconfiar do que vão pensar de nós como uma norma, como algo que te assombra. Então, nesse sentido, a leitura, ela trouxe para mim essa leitura, para mim é uma das principais leis que existem, né? A leitura me trouxe coragem de compreender que eu tinha coisas boas em mim, que eu poderia exercitar de forma protagonista alguma coisa na minha vida, e portanto alimentou o meu amor próprio, que em alguns momentos, por falta de noção e por falta de acabamento, pode se transformar em uma espécie de exibicionismo, de uma espécie de vaidade que não é tão legal. Mas, Carol, sabe quando eu gravei aí eu te devolvo essa pergunta, quando eu gravei esse rolê aqui, depois escrevi o texto e gravei um vídeo, eu aproveitei para fazer algo que é um paradoxo na minha vida. Assim, você sabe que eu sou apaixonado por livros, como eu estou narrando aqui agora. Só que eu tenho alergia a livro, Carol. Você acredita? Eu tenho alergia. Se eu pego um livro velho, tem o bicho, tem o ácaro, o inferno desse ácaro, começa a me dar reação na hora. E aí essa coisa, Carol, como é que eu posso ter alergia de uma coisa que eu amo, filha? A gente tem as nossas proteções diante daquilo que a gente ama, né? O livro é algo que quem escreve nunca vai saber de fato a quem chega, né? Ou a quem vai chegar como legado, né? E assim como quando a gente respira,
né? Ou transpira, né? A gente nunca vai saber o que nossa respiração ou nossa transpiração, onde ela vai chegar. Né? É algo fluido mesmo, né? Líquido, né? Como diz o Bauman, mas assim, de fato, o livro talvez ele seja um presente, acho que a arte, né, é um presente, né? Mas o livro ele talvez seja um presente testemunhal, né? De um monte de letra que se forma, né, diante de pensares, e porque o pensamento também, né, ele é líquido, ele vai, mas ele nos forma também, né, e às vezes nos traz algumas alergias mesmo, né, que acho que são proteções de fato, né. Eu estou fazendo essa metáfora porque quando eu vi teu vídeo, e você usa o chão no vídeo, o chão não sei se da tua casa, né, mas o cenário, né, que são vários livros empilhados e tem o chão. Então, se você tem um problema de alergia, quiçá mais esses livros todos empilhados no chão, né? Eu acho que a gente às vezes tem que se arrastar mesmo diante das nossas alergias, né? E tem que se coçar, né, diante delas. Mas elas é que nos fazem, inclusive, ter segurança diante daquilo que nos está formando. O livro vai formando a gente, inclusive livros que nos trazem coisa muito ruim. Eu já li coisas muito chatas, né? Que não me fizeram, sim, que não trouxeram a mim um legado compatível, foram ácaros mesmo, né? Aquelas palavras juntas, para mim, não tinham sentido algum. Né? Ou tinha um sentido muito ruim de espirrar, mandar embora, né? Mas acho que é isso, acho que a gente falando da tua pergunta, da tua provocação, o livro faz isso, né? O livro ele é escrito, ele é juntado essas letras de forma a gente não saber para onde vão, e pode causar alergia em muita gente, mas mesmo assim a gente, em algumas dessas palavras juntas, é onde a gente se forma. Esse grande abecedário nosso, né? Sabe que, pensando nessa dimensão que você traz da alergia, como a alergia nos mostra que nós temos um estado de defesa. A gente tem um estado de proteção, a gente tem essa dinâmica, que é uma dinâmica que mostra a potência do seu corpo em criar um alerta. Eu creio que a literatura, e quando eu falo literatura, não estou falando somente do ramo da redação chamada literatura, mas o ato de escrever, como você estava explicando para a gente, assim, contando para a gente a ideia da reunião de palavras que significam coisas, né? Me despertou muito isso também, me despertou um estado de boa defesa. Até porque fica muito complicado a gente andar pelo mundo escondendo completamente a nossa vulnerabilidade, porque isso nos deixa talvez insensíveis a tantos estímulos que poderiam despertar boas coisas em nós. Por um outro lado, exercitando a questão dos nossos balancetes, né? Se a gente anda pelo mundo absolutamente sem as nossas defesas, sem o nosso sistema imunológico, seja ele físico, literal ou simbólico, provavelmente a gente vai sofrer as pedradas e flechadas, como diz lá no Ser ou Não Ser do Hamlet, de uma forma que vão acanhar a nossa potência, vão nos colocar com medo. Quando eu coloco aqui, inclusive, que nesse texto que os livros me livraram e me livram ainda de muita coisa que me prende, e eu me abro e até me escancaro para aquilo que me acende. E isso não quer dizer que a jornada seja segura, como você dizia, Carol. Eu acredito que a leitura é um acesso primordial para a vida em conjunto. Porque o que é um livro? O livro é uma reunião de provocações, de mensagens de um outro ser. E quando você pega aquilo na tua mão, abre-se o diálogo, ou não. Então a ideia é que a leitura é um exercício de encontro também.
E dá a possibilidade de ir além da física, né, Carol? Porque na leitura a gente pode ser metafísico. Eu já conversei muitas vezes com Platão, que não existe fisicamente há mais de 2000 anos. Mas ele já tinha saído da caverna? Será que naquela época não era sair do armário, era sair da caverna? Não, naquela época era muito mais tranquilo, né? Não tinha esse problema moral, né? Essa bobagem toda. Pois é, então, acho que aí você trouxe uma coisa interessante. Queria puxar duas coisas dentro de um trechinho do que você trouxe. Que, de fato, acho que é o título mesmo, né? Eu me livro, né? A leitura faz um povo, né? Um povo tem processos literários e processos, não estou falando de escolas literárias, eu não nem chamo escola literária, tem algumas coisas que são colégios literários. Escola eu acho que é a questão de aproveitar o ócio. Mas, assim, você sabe que dentro disso me veio uma coisa muito interessante no que traz a Constituição. Conta para nós. A Constituição, não sei que artigo que é, mas é lá pelo, acho que é 150, um dos parágrafos lá. E ele traz uma coisa que fala, inclusive, restabelecendo a questão de propriedade de um povo, né? Propriedade cultural de um povo, que é a questão da imunidade. Só brincando aí com a alergia, com essa coisa que você me trouxe, me veio essa referência. Que é a questão da imunidade. Então, o taxamento do livro, que foi discutido nessa imbecilidade aí, que, na verdade, mais imbecil não é só esse imbecil do nosso atual gestor executivo nacional, mas a trupe que faz o acordo da imbecilidade. Mas um tal de senhor Guedes aí trouxe essa proposta da taxação do livro, que está no mesmo parágrafo da taxação de templos. E eu fiquei aqui ensimesmada nessa Constituição Cidadã, e você me fez recordar nessa questão de liberdade. Por que o templo pode, o templo religioso, né, ele pode aprisionar, e o livro ele pode sempre libertar? Porque no templo você tem um algoz, que pode não ser um algoz, pode ser só um pastor, pode ser só um acolhedor. Mas você traz a pessoa presente, e naquela pessoa presente, a gente não, ela toma o controle de alguns processos. Né? Eu não estou trazendo a minha observação. No livro, você não tem. Inclusive, você pode deixar de lado. Inclusive, em muitos processos de libertação de um povo, alguns livros são queimados, né, para se ver livre da liberdade de um povo. Isso me arrepia profundamente. E no seu vídeo, na sua produção artística, que não é um vídeo, é uma produção artística, e você falando de imunidade, eu entendi, porque na questão do livro é importante ter uma unidade tributária. Que fantástico isso, Carol. É livre. Sim. O livro é livre. Ele vai embora. É. O templo não. O templo ele segura. Não estou falando que é para o mal ou para o bem, mas o templo ele tem um processo de altar, né? Conservadorismo, né? De conservadorismo mesmo. E essas duas forças têm que estar existentes, porque senão não vira. Você não encontra liberdade, você encontra tirania quando você esgarça tanto um polo que o outro polo toma conta de tudo. Mas na sua própria natureza, tá? Não vou nem entrar na questão da condução disso. Um livro não precisa condução. Tanto é que quando ele é muito conduzido na escola, no colégio, não na escola, no colégio, fica chato, né? Você pega, por exemplo, José de Alencar. Mano, se eu não me libertasse que a Iracema tinha cabelos da cor de graúna e eu fizesse uma brincadeira com isso, eu nunca ia lembrar desse cara chato. Para mim. Para outro não é. Agora, eu posso ter a minha escolha no livro. Né? Não é a mesma coisa. Então, a minha imunidade às vezes fica baixa quando eu perco a escolha. Acho que é um pouco disso, né? Quando algo me aprisiona. Né? Sabe que
tô de acordo demais contigo quando a gente vê isenções de dívidas dos templos, e ao mesmo tempo a gente vê tanta gente querida que insiste em trabalhar com as livrarias de rua, ou mesmo os conglomerados maiores, sem quaisquer tipos de medidas para apoiar. Mas isso, Carol, como o Darcy Ribeiro já disse, isso não é por acaso, isso é um projeto, né? É um projeto, e a questão da falta de acesso à leitura é parte do projeto de não libertar pela educação. Mas você sabe que no Manifesto dos Pioneiros, né, que foi feito pelo Darcy, pelo Anísio Teixeira, Freire e tudo, uma das coisas que assassinaram Anísio Teixeira foi a questão da motivação do livro. E Vilas Boas na questão da música, que também não é mais nada e nada menos do que uma matemática com partitura, que você tem que ler. Né? Então, veja, o que deixa livre, né, não é de ninguém. Né? O que aprisiona, você tem donos. E para ter donos, você precisa se submeter. Por isso que ler é um processo revolucionário. E por isso que a gente tem preguiça de ser revolucionário. O seu vídeo é um processo revolucionário, sua arte. Porque você... Não estou jogando... Já chega, né, desse papo de ficar... Não estou jogando... A vaidade seria assim, então, eu fui muito bonito, achei lindo. Não, eu fiquei vendo você se arrastando no chão. Aquilo me impressionou profundamente, porque é de fato isso. A gente, para ser livre, ser revolucionário, a gente precisa também de instrumentos que sejam libertos. Por mais chatos, inclusive que se for chato, você joga fora. Eu tenho alguns livros aqui, que de verdade, tem uma historinha, né? Via um pessoal aqui em casa, e eu já reciclei muito livro, né? Você já leu tudo isso? Não, eu tenho Tem coisa que eu não li tudo. E eu tenho uma mania, Felipe, depois desculpa me prolongar, mas você fala assim, quanta página precisa fazer uma pessoa? Pois eu adoro livros, por exemplo, de mistério, história policial, policial não, mas de história de mistério, né, que eu li a Era de Queen. Não sei se vocês conhecem eram revistas, né, de contos policiais da minha prima. E eu lembro exatamente frases inteiras que hoje eu trago como minhas, que eu roubei para mim. Agora, se você me pergunta quem matou quem é o assassino, eu não tenho a mínima, eu posso ler de novo. Olha que delícia. As frases eu trago para mim, me fizeram sentido. O conto e o processo eu tenho que ler de novo toda hora. Então, se arrastar no revolucionário, talvez seja esse respirar te protege, mas também pode trazer processos de imunidade, inclusive. Sim. Essa crueldade, né? Sim, e sabe, aconteceu uma coisa muito interessante essa semana mesmo, sabe? Eu tenho um sobrinho, né, que é meu afilhado, inclusive, ele tá naquela fase super desafiadora de final de adolescência, começo de vida adulta, terminando o ensino médio porque felizmente, assim, no caso dele, ele tem muitos privilégios, no sentido de ele vai poder até fazer uma faculdade, sabe? No nosso país isso é um tremendo privilégio. E ele está naquela angústia do que fazer e tal, e ele, nessa pandemia, distanciamento dos colegas, o colégio à distância, e isso causou alguns quadros de ansiedade, de alguma forma, e ele veio até mim para conversar e trocar ideia. Aí ele falou: tio Felipe, eu sei que você gosta muito de ler, eu sempre vi você com livro, eu sempre vi livro na tua casa, livro para todo lado. Ele falou: você podia me indicar alguns livros para que eu pudesse preencher meu tempo? Isso foi tão legal, Carol, foi tão legal, porque quando nessa parte que quando eu disse nesse texto que sorte que me deram livros, me livraram do mal, me fizeram ir além da ignorância que aprisiona, que é pequena, que empobrece almas e encontros. Então eu vejo isso também, porque eu via meus pais lendo.
A minha filha me viu lendo, a minha filha leu muito, tanto é que, para minha grande alegria, minha filha está se formando em pedagogia. E o TCC dela é um livro sobre contar histórias. Qual que é? Qual que é? Ela está terminando o TCC agora sobre o uso das histórias de contos de fadas dentro dos hospitais, como um processo curativo. Que legal, que legal. E ela tá então, minha filha me viu lendo, eu vi minha mãe lendo, eu não vi meus avós lendo porque eles não sabiam ler. Então são essas distorções que eles liam de algum jeito, né? Eles inventavam a cultura, diferente de ser sem cultura, eu tô falando da técnica da leitura, né? Mas é uma coisa que vai adiante, Carol. E aí, para te devolver essa provocação, até em termos de competências técnicas mesmo, viu, Carol? Grande parte do que eu abri espaço pro meu ofício mesmo, de comunicador, veio da leitura. Porque a leitura me trouxe repertório, sabe? Para escrever e para falar. E o repertório nada mais é que amplitude de possibilidades, de você dizer o mundo, de você contar o mundo, de você filmar o mundo de forma complexa, como diz o Edgar Morin, né? Que a complexidade não é uma coisa difícil, é você ter você ter a capacidade de olhar para um fenômeno a partir de vários ângulos. Essa é a teoria da complexidade, né? E eu devo isso à leitura, sem dúvida, sem dúvida. E concordo contigo que não basta dar um livro para a pessoa, é importante criar a ambiência e criar a causa de que a literatura, de que o acesso ao livro é degrau essencial para o indivíduo, para os pequenos grupos e para o que a gente pode chamar de uma nação, ou seja, a cultura de um povo, de tantas frentes, de tantos caminhos, mas que se registram, que impregnam aquilo que a gente entende como as nossas histórias, né? Sem história não rola, né, Carol? Eu acho que isso daí é a questão de ser a arte, um espaço. Acho que os artistas são aqueles. Já falamos isso em alguns momentos, né, dos nossos encontros. Mas assim, o artista é realmente que vai salvar o mundo, né? Eu sempre, quando você fala da questão do herói, eu entendo, mas não sei se consigo comprar essa ideia no máximo, porque essa questão do herói, para mim, ainda nas minhas leituras de mundo, tá certo? Uma coisa que ainda não consigo ver só no espaço dessa cultura helênica e tudo, né? Eu vejo também um pouco na questão do que significa para os povos tradicionais. Só herói se existe um reforço de um povo, né? Então, mas enfim. Mas assim, eu vejo que a arte e a leitura é a possibilidade de ter um legado testemunhal, muitas vezes, de alguns processos da história da humanidade. Mas você veja, resgatando aqui, o que é a Pedra da Roseta? Eu estou lembrando disso porque não sei aonde que apareceu essa semana, e eu falando com a minha esposa, ela não sabia o que era. Né? E assim, eu me lembro que eu também fui buscar, eu sei que é uma coisa, não sei quantos anos antes de Cristo, pelo menos dentro dessa adaptação cronológica do Ocidente, mas assim, o primeiro escrito que você tem, né, não só o alfabeto, né, dos fenícios e tal, mas o primeiro escrito que eu, pelo menos, tive acesso no meu processo educativo foi essa tal da Pedra da Roseta, que nada mais é de falar que o faraó era o Deus encarnado. Né? Então, o livro, ele é um instrumento de libertação. Né? Por mais que seja uma imbecilidade, que eu acredito de fato que o faraó não é o Deus encarnado, tá certo? Que não somos heróis encarnados, enfim, estou falando dentro desse meu ponto de vista. O livro nunca vai aprisionar.
Porque o livro sempre é uma construção contínua de um povo. Tá? Agora, se ele está dentro de um espaço, exatamente isso, né? Onde você não lida com o processo de resistência, então você precisa se escancarar também com o livro, que você precisa se desnudar para ler um livro. Inclusive para falar isso daqui presta para a minha vida ou não me presta. E como que você faz esse filtro? A partir das suas convicções. E não são convicções de desumanidades, né? São convicções de convivência, de fato, né? De afetos, né? Eu me lembro, assim, eu nem sei se, eu não vou, acho que eu choro lembrando disso, mas a minha prima era uma pessoa, professora de história, e foi ela que me criou, a Doda, Maria da Glória. E a Dodinha, ela tinha os livros que ficavam na estante de cima, que eram Shakespeare e tudo, por aí lida, Homero, eu li tudo escondido, porque ficava lá em cima, que eram livros muito, essas folhinhas fininhas. Então eu esperava, eu roubava, porque eu tinha lá eu queria descobrir o que tinha lá dentro. Para mim era o Santo Grau. Para mim, lá era onde estava a coisa mais preciosa, porque era escondido. Então, a gente tem que ser subversivo, lendo o livro e gostando, cheirando o livro. Por mais alergia que a gente sinta. Sim. Sabe uma coisa, Carol? Quando você fala do potencial de revolução que vem por conta dos livros, o que está por trás de você ter acesso ao livro? A capacidade de ler o livro. Estou falando assim, decupando essa questão. E essa capacidade de ler o livro, estou falando mecanicamente, ou seja, primeiro eu consigo, ou com a minha vidência, ou em outro código como Braille, para quem tem alguma deficiência visual. Agora, eu consigo decodificar mensagens dentro de um determinado código. Agora, Felipe, isso é muito básico, né? É mais ou menos, porque se a gente falar só dessa parte, no Brasil são ainda na casa de 15 milhões de pessoas, mais ou menos, que eu me lembro do número, pessoas analfabetas. Se você pega, além do fato de você... eu até vou checar esse número depois, se não for eu coloco a correção certa aqui, tá? Mas é um número absurdo, é um número de milhões de pessoas que não conseguem ler o código que nos une para a nossa comunicação. Mas muito mais grave até dessa grande gravidade é o fato das pessoas lerem, mas não terem a capacidade de compreender o que está sendo escrito. E aí, Carol, nós ficamos à mercê dos tradutores, dos explicadores. E isso aconteceu uma grande cisão no próprio cristianismo, entre os protestantes, né? Porque queriam que as pessoas pudessem ler a Bíblia. E começaram a imprimir a Bíblia e a ensinar as pessoas a ler, né? E tinha uma coisa, mesmo no judaísmo, enfim, né? A questão, inclusive, do Torá, da Alcará, que você tinha só algumas pessoas que poderiam ter esse acesso. O que significa? Está dentro de um templo. Isso. Está dentro desse templo. Então, esse acesso, quando ele se fecha dentro de uma caixa, que não é a biblioteca, é uma caixa temploteca, que só carrega lá crenças. Sim, né? verdades absolutas, né? Eu achava mó barato quando você podia buscar livro na biblioteca. Eu morei ali no centro da cidade de São Paulo, que tem a biblioteca municipal, e eu fugia de casa. Eu cabulei a aula ainda no Centro Cultural Vergueiro, aqui em São Paulo, e tudo, com a condescendência dos meus professores. Eu falava, não precisava ler. Agora, é de fato. Então, assim, quando que esse livro se torna algo que não valoriza um povo, não valoriza um pertencimento, não a nação, se você me perdoa, mas a um povo, né? Uma história, um cadinho da história da humanidade. Quando ele está dentro de templos, e eu não estou falando só de religiões. Claro, claro. Eu estou falando, por exemplo, de espaços, por exemplo, de fortalecimento de normatizações nacionais e internacionais, que fica lá naquele templozinho, naquela bolhazinha,
Então você só acha que os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são a ONU que faz. E a gente fica aqui, me perdoe entrar nesse detalhe, com mais dos 200, não sei quantos indicadores, acho que são 279 indicadores. A gente nem sabe que existe, porque fica naquele quadradinho colorido. Então, assim, eu vejo assim, tem uma pesquisa que é de 2016, se eu não me engano, eu escrevi isso outro dia num projeto, que existe mais ou menos 2,4 livros por pessoa. Mas que cara pálida, que são? Quais livros são? Onde eles estão? Sim. Né? Se a gente tem bibliotecas fechando, livros sendo queimados... E qual é a concentração de livro, né? Porque se a gente tem uma concentração de riqueza monetária, eu posso apostar aqui para dar 2,4 nesse seu número por habitante, você imagina como está concentrado isso, né? Não, e quantos tal de Carvalho estão escrevendo um monte de baboseira e que são livros temporais. Temporais. Porque assim, você não vê nada de lá que ligue CRA com CRE na vida. O livro, quando você posso contar, não vou dar spoiler, mas quando a pessoa fica nu diante de um livro, é porque a pessoa de fato vai estar sendo liberta diante dele. Olha, pra gente terminar com isso aí então, Carol, até fazendo o chato do tempo aqui, se é que alguém chegou até aqui, né, assistindo, né, se chegou aqui, vai pegar o mini spoiler. Eu não sei se você reparou qual é o livro que tá na frente da suposta nudez, né? Olha, eu não sei, não me lembro. Eu me lembro o último livro que aparece, porque de fato, assim, achei você muito bacana na nudez e tal, mas o que me chamou a atenção mesmo foi o livro final, que é do Utopia. Sim, né? do Thomas More. Eu vou te falar, acho que talvez até chorando um pouco. O que a gente precisa hoje é de utopias. Né? Para que essas utopias, ou seja, os espaços da felicidade, né? Estou fazendo a minha tradução quais, depois você faz a sua tradução mais etimológica, mas esse espaço da felicidade possível, que aí é local, é tópico, né? Onde a gente pode ter utopias coletivas. A utopia não acontece se não for no coletivo. Né? Porque senão era só 180 graus. De acordo. 360 graus. Porque o mundo o Terra é redonda, então eu preciso de outros para isso. Então, quando coloca lá a utopia, né, acho que é o Thomas More, né? Aquele livro me tocou muito na minha... Acho que está aqui. Eu estava usando ele para alguma coisa. Mas, assim... aquilo eu me guardei. Agora, o que estava na sua de frente, aos cuidados da sua nudez. Não, mas assim, esses dois livros foram escolhidos com muito cuidado naquele momento, né? Porque o livro que está ali me protegendo as pessoas que estão assistindo, na verdade, não a mim, né? O livro é um livro chamado Quem Sou Eu? Que é um livro de filosofia. Então, naquele momento ali, e eu não falando do vídeo em si, mas falando da ideia do desnudamento que o autoconhecimento permite. Um verdadeiro desnudamento. Né? Um desnudamento de autenticidade, de encontrar os seus lugares no mundo, enquanto você anda pelo mundo. E nesse momento, a nudez, ela deixa de ser vergonhosa, ela deixa de ser moralizada, porque essa ideia de você não se esconder mais. E é curioso, e fecho a minha participação aqui, é curioso e é belíssimo para mim que o conhecimento de mim mesmo foi forjado, foi costurado, foi tecido pelo encontro com inúmeras pessoas, a maior parte delas por meio dos livros. Então, o meu processo de autopercepção e de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, que segue em fluxo até o último suspiro, ele bebe numa fonte que é uma grande orgia, né? Por isso, mas uma orgia onde não há moralismo, porque ninguém está olhando para o sexo como uma vergonha. Não, eu estou olhando para o ser. Quem é esse ser? O que ele põe no mundo, o que ele protege no mundo. Por isso,
ficar nu de posse de tantos livros já lidos, tá longe de ficar fragilmente exposto. Mas para mim é no melhor sentido, né? Assim sou, assim me fiz e me fizeram. Foi o que você falou. As traduções elas podem ir para qualquer lugar, né? Epicuro, quando fala, ele foi muito combatido porque achavam que ele fazia as orgias dele, né? Iam se levar o propaganda enganosa. Tinha escritos maravilhosos. Total. Por quê? Porque escondeu, né? Só para você me possibilitar um adendo aqui, tem um livro que aparece também no seu processo e que acho que une o que você falou no início e agora no final, que é O Medo à Liberdade, que é do Erich Fromm. Erich Fromm, é. E eu conheci Erich Fromm quando eu tinha 9, 10 anos de idade, porque minha mãe tinha as obras do Erich Fromm, né? Arte de Amar, Ter ou Ser, enfim, né? E é um cara muito interessante, tudo. E eu usei muitos trechos, ainda uso trechos, né, desses livros. E acho que O Medo à Liberdade, ela é uma porcaria, né, amoral que constroem para a gente. O livro ele se torna livre pelo nosso livre espaço de leitura, né? E que a gente possa ter luz para todas as pessoas, né, não se fartarem a ler, né, e descobrir quais são seus espaços de resistência na história da humanidade. Agradeço demais pelo convite que você fez ao rastejar nas leituras. Eu fui vendo, depois, para o pessoal que vai ver, obviamente, a arte criada pelo Felipe no YouTube, né, no canal dele. Depois a gente deixa o link aqui. Deem uma olhada e vão rastejando por cada título que está lá. Mas eu ofereço também uma indicação que recentemente eu li, que foi da Conceição... A Lélia Gonçalves. Gonzalez, que eu não tinha acesso, né? Então, se eu posso deixar o meu salve nos meus rastejos de leitura libertadora, ela vai trazer muito do que você fez lá nesse processo. Boa, querida. Um beijão. Gratidão, meu bem. Eu que agradeço bastante e posso até terminar aqui com esse último trechinho que fala assim: ai de mim se não me livro, só me livro quando leio, me livro do que me prende, me abro, me escancaro, porta e janela pro que me acende. Cada livro que me deram foi um sonoro vai. Então vamos, né? Resistência, existência, paciência. Revolução com esses livros. Obrigado, gente. Um beijão. Tchau, Carol.